Olá pessoal, meu nome é Maigan Melo, sou professor de História e estamos aqui hoje para gravar o segundo vídeo sobre o Egito Antigo. Abordaremos nessa aula a filosofia, a sociedade e a religião desse povo. Também traremos algumas curiosidades, mas antes de darmos início à nossa aula, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Então vamos lá? Vem comigo! Começaremos então falando sobre sociedade. Para falarmos de sociedade, a gente precisa entender sociedade como a sua forma de organização, como a sua forma de pensamento e como a sua forma de costumes. Para descrever a sociedade egípcia, a gente montou uma pirâmide e depois eu vou colocar a imagem melhor para que vocês possam reescrever essa pirâmide. No topo dessa pirâmide nós teríamos o faraó. O faraó é aquela pessoa que tem todo o poder religioso e todo o poder político concentrado em suas mãos. Lembrando que o Egito ele vivia em uma monarquia faraônica durante boa parte de sua história. Logo abaixo do faraó, nós tínhamos o vizir e os nobres. Os nobres seriam a família desse faraó, e com a passagem do tempo, algumas dessas relações vão mudando, vai aumentando essa classe de nobre, vai começando a se estender a outras famílias também, mas a princípio, para estudo, a gente tem como base esta pirâmide aqui. Logo abaixo dos nobres, nós tínhamos uma classe de sacerdote. Sacerdotes eram aquelas figuras que reverenciavam os deuses, que faziam consulta aos deuses, auxiliares espirituais do faraó. Abaixo dos sacerdotes, nós temos os escribas. Os escribas são aquelas pessoas que trabalhavam com os documentos, também faziam os registros de impostos. Então, eles eram muito importantes no Egito. Abaixo dos escribas a gente colocaria os militares e também os artesãos. Lembrando que na outra aula a gente dividiu a classe dos artesãos entre os artesãos palaciais e os artesãos comuns, aqueles que viviam entre o povo. Abaixo dos artesãos, os comerciantes. E os comerciantes eram uma classe razoável no Egito. O Egito fazia bastante comércio. Abaixo dos comerciantes, nós temos os camponeses, que acredita-se que seja a maior parte dos que viviam no Egito Antigo. Pois o Egito Antigo ele não era escravocrata. Ele tinha uma sociedade baseada na servidão coletiva. E abaixo dos camponeses, existia sim alguns escravos. Só que eles eram poucos. Geralmente eles eram exilados de guerra. E também esses escravos, eles não são como a escravidão ocidental. A escravidão do Egito dava algumas liberdades para essa pessoa que estava nessa classe social, vamos dizer assim. Então, lembrando, quando a gente fala em sociedade, a gente tem que ter em mente que o Egito vivia em um regime de servidão coletiva. E é uma sociedade também considerada uma sociedade estamental. Por quê? Porque quando a pessoa pertencia ou nascia em uma classe social, ela tinha poucas oportunidades de mudança. A exemplo, se ela nascesse camponesa, ela iria ser a vida toda camponesa. E provavelmente o seu filho também seria camponês. Por isso que a gente diz que é uma sociedade estamental, como boa parte das sociedades do Antigo Oriente, as civilizações antigas. Vamos falar um pouco então sobre a filosofia desse povo? O pensamento egípcio e a forma de enxergar o mundo é fascinante, e alguns desses pensamentos norteiam as nossas vidas até os dias de hoje, e eles se baseavam em 7 princípios. A filosofia oriental sempre foi muito ligada ao metafísico, sempre foi muito ligada ao espiritual.
Para a gente saber um pouco mais sobre como é essa filosofia, eu deixo aqui indicado um livro conhecido como o Caibalion. Nesse livro é onde consta inclusive os 7 princípios. Dentro de um desses princípios, a gente vai encontrar o princípio da polaridade. O princípio da polaridade ele é baseado no dualismo, onde existe o bem e o mal, onde existe o igual e o desigual, e isso vai nortear muito, inclusive, é uma das coisas que faz com que a figura do faraó seja fortalecido, pois um dos seus principais papéis é manter a Maat, e a Maat é justamente o equilíbrio universal. Vamos falar então um pouco sobre a religião? A religião no Egito Antigo, ela está intimamente ligada ao campo espiritual, ao campo astral. E a religião, alguns estudiosos dizem que é uma religião muito ligada aos mortos, justamente pelas suas tumbas e o seu processo de mumificação. Porém, reduzir a religião do antigo egípcio ao fato da mumificação e das tumbas e reduzi-la a uma religião com preceito dentro dos mortos é uma forma muito simplista de enxergar a religião dessa civilização. O fato é que nós não temos muito a respeito da religião, pois não existe uma Bíblia, não existe um Alcorão, que nem nós temos nos dias atuais, que possam descrever de forma correta. Apesar de existir alguns papiros e até alguns desenhos em fundos de tumbas. Também existe o Livro dos Mortos. Só que o Livro dos Mortos ele é basicamente um livro de rituais de mumificação, justamente rituais de processos de mumificação, de processos de vida após a morte. E é isso uma das grandes características da religião egípcia, é a crença na vida após a morte, né, que a gente identifica através da mumificação. A mumificação ela é um processo feito para que a pessoa, para que o corpo ele tenha uma longa duração, que aquela pessoa que morreu faça sua passagem, tenha seu julgamento, e se ela passar em branco pelo seu julgamento, que ela possa um dia retornar a ocupar o seu corpo. Passando a questão da vida após a morte, outra coisa que a gente pode falar sobre a religião do Egito é a questão do politeísmo, pois no Antigo Egito se acreditava-se em muitos deuses, e esses deuses eles tinham uma característica, era dado uma forma diferente para esses deuses. Esses deuses eles eram por vezes metade humanos e metade animais, por vezes eles eram humanos e se transformavam em animais dependendo de alguma circunstância, tá? Lembrando que também esses mesmos deuses, em determinados tempos ou ao longo do tempo, eles foram mudando seus significados. O mesmo Deus que lá atrás tinha um sentido, tempos depois passou a ter outro, ou então até mesmo de uma região para outra região do Egito, eles tinham significados diferentes. O fato é que a gente pode definir esses deuses como antropozofórmicos, justamente por essa forma que era dada aos deuses. Vamos então agora trazer algumas curiosidades sobre o Antigo Egito. E se você tiver mais alguma, coloca aí no seu comentário que a gente está aqui para aprender também. Os egípcios, eles dedicavam-se muito à matemática, à geometria e à astronomia. E segundo os egípcios, a Terra era plana. Foi no Antigo Egito que surgiu a primeira religião monoteísta, liderada pelo faraó Akhenaton. Essa religião ela era baseada na adoração ao deus Atum. Foi no Antigo Egito que surgiu a peruca e a maquiagem. No Egito Antigo existia uma praga
chamada de piolho. Então, o egípcio ele costumava rapar sua cabeça como forma de higiene e, em substituição ao cabelo, eles produziram a peruca. Com relação à maquiagem, além de um artefato de vaidade, também ele era utilizado como um repelente para a pele. No Egito Antigo, era muito comum nos casamentos o casamento entre irmãos, principalmente na realeza, justamente para manter o poder na família. A nossa última curiosidade fica por conta de dois fatos. O primeiro deles é ligado à mulher, ao papel da mulher na civilização egípcia. A mulher, ela era tão importante quanto o homem, podendo ascender aos maiores cargos dentro do Egito, inclusive chegando a ser faraó, que é o caso da Hatshepsut, que teria sido a primeira mulher a ocupar o cargo de faraó, e também da Cleópatra VII, a última monarca do Egito Antigo, além de diversos outros papéis de liderança e influência dentro da civilização egípcia ocupada pelas mulheres. E o segundo fato que a gente traz para essa curiosidade é justamente sobre os hábitos sexuais no Antigo Egito. No Antigo Egito, os hábitos sexuais eles eram muito liberais, podendo tanto o homem quanto a mulher ter diversas relações sexuais antes do casamento, até mesmo como forma de adquirir experiência para o casamento. E posterior ao casamento, a traição ela era inadmissível na civilização egípcia. Então era isso, pessoal. Se vocês quiserem compartilhar mais alguma curiosidade com o nosso canal, deixe aí no seu comentário. Meu muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!